Opa, e aí, beleza? Bem-vindo ao Caverna 7. E se você foi uma criança assim como eu, com certeza você amava os cartoons antigos. Mickey, Looney Tunes, Pica-Pau, todos eles maravilhosos. E eu admito, até hoje eu assisto eles. Mas sem dúvidas, um dos meus favoritos sempre foi Tom e Jerry. Cara, eu morria de rir quando alguma coisa batia no Tom e o corpo do Tom ficava no formato da coisa que bateu nele. Ou então os gritos exagerados do Tom, velho. Que nostalgia disso, meu Deus. E por mais que a gente tivesse muita raiva do Jerry em alguns momentos, esse desenho era engraçado demais e só alegria. Mas você tá no Caverna 7, você sabe que se o tema do vídeo é Tom e Jerry, a gente vai falar de um episódio. E exatamente, por mais que o desenho seja muito feliz e muito nostálgico, tem alguns episódios de Tom e Jerry que o buraco é bem mais embaixo. Muito se fala sobre o episódio Blue Cats Blue, que esse seria o sombrio último episódio de Tom e Jerry. Mas eu já adianto aqui que esse não é o último episódio de Tom e Jerry, é só um episódio bizarro, solto. E eu vou fazer um vídeo sobre Blue Cats Blue ainda. Pode me cobrar que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre um outro episódio, um mais esquecido e que é tão bizarro quanto Blue Cats Blue, ou dependendo até mais bizarro, viu? Depois do final a gente vai descobrir isso. Gatinho Celestial, um episódio lançado em 1949. Esse episódio se inicia como qualquer outro, a clássica perseguição entre o Tom e Jerry, que é maravilhosa, eu não canso de elogiar. Mas o tom do episódio muda. Porra. Mas o clima do episódio muda quando um piano atinge o Tom e ele morre. Sim, na sua cara, o Tom morreu. E é engraçado pensar que milhares de coisas já atingiram esse gato safado, mas um piano levou o cara de arrasta. Mas as coisas começam a ficar bizarras quando o Tom sobe pro céu. E o que era pra ser um episódio padrão de Tom e Jerry de perseguição muda completamente. Porque quando o Tom chega no céu, ele vê a porta do paraíso dos gatos, onde um trem levaria eles para o paraíso, para enfim eles descansarem em paz. E exatamente, para ir para esse trem, tem que passar por um porteiro, onde ele vai falar o seu nome e perguntar o que aconteceu com você, qual foi a causa da sua morte. E aqui, o que já estava tenso vai ficar ainda mais tenso. E até triste, para falar a verdade, eu não vou fazer piada com isso aqui, é realmente bem pesado. Porque o porteiro vai começar a falar o porquê que os gatinhos morreram, passando um tubarão aqui na rua, merda. Por exemplo, um dos gatinhos morreu esmagado, outro tomou um tiro. É, bem pesado, não é? Mas calma que piora. Porque quando estão passando os gatos pelo porteiro, ele vai passando a todos, né? Porque todos sofreram antes de morrer. Até que chega um saco que estava um pouco aberto, assim, com vários gatinhos dentro e pingando água. Olha, o porteiro não fala, porque já fica bem óbvio na sua cara o que aconteceu com esses gatinhos e o porquê deles morreram. E o comentário dele é simplesmente... Tem gente capaz de tudo. E olha, com os recentes casos que aconteceu aqui no Brasil de violência contra animais, isso aqui é realmente atemporal. É uma cena pesadíssima. Eu diria que essa é uma das cenas mais sombrias de todos os desenhos, assim, disparado. Eu não sei se você era como eu e vi isso aqui quando criança, mas isso aqui é realmente muito pesado, cara. Mas enfim, esse tipo de coisa acontecia e infelizmente até hoje acontece. Mas quando chega a vez do Tom de entrar nesse trem pra ir pro descanso eterno, o gatinho, o porteiro, simplesmente não deixa ele passar. Ele diz que o Tom desperdiçou a vida dele atormentando um inocente ratinho. Ah, pá, né, aqui já é brincadeira. Aqui já é palhaçada, cara. Aqui já, pelo amor de Deus. Aperta a teta! E que se o Tom quiser ir pro paraíso, ele vai ter que ter uma assinatura do Jerry, comprovando que o Jerry perdoou o Tom por tudo aquilo que aconteceu durante a vida. Ou seja, essa assinatura do Jerry significa perdão ao Tom. Porém, o Tom só tem 1 hora para conseguir essa assinatura do Jerry. E se essa 1 hora passar e o Tom não conseguir essa assinatura, o Tom não vai pro paraíso, ele vai pro outro lugar. Passe ele pra mim! Mande ele pra cá! Pode mandar agora! Demônio! E isso aqui, cara, é uma das coisas que mais me assustava na minha infância. Esse episódio, quando começava ali no SBT, no Bom Dia e Companhia, eu já sabia que eu ia cagar na calça de medo. E colocaram o Spike pra ser o Tinhoso aqui, cara. Que
sério, que medo dessa porra. E esse episódio já é todo diferentão. Olha a trilha sonora dele, os desenhos. Tipo, é o jeito que os cenários são desenhados, essa sensação de limbo que o desenho consegue fazer. Muito se fala hoje em dia sobre espaços liminares, que são aqueles desenhos que você vê e sente uma sensação estranha. E esse cenário aqui do céu, ou então lá de baixo, caramba, é uma sensação bizarra, viu? E é uma prova que os desenhos dessa época têm um carinho a mais, um charme a mais, que hoje em dia já não existe nos desenhos mais novos. E bom, para não ir para os braços do capiroto, Tom tenta de todas as maneiras conseguir essa assinatura do Jerry. Mas como o Jerry é um grande de um filho de uma... ele acaba atrapalhando e se negando a assinar a declaração do Tom, chegando ao ponto que o Jerry rasga a folha do Tom, cara. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, esse episódio não é muito engraçado não, muito pelo contrário, esse episódio aqui é assustador, mas essa cena do Tom falsificando a assinatura me quebrou, desculpa. Com a hora passando, o Tom vai ficando mais e mais desesperado atrás dessa assinatura. E toda hora ele é lembrado do que vai acontecer com ele caso ele não consiga que o Jerry rabisque o nome dele nessa folha. Aí fica parecendo esse cachorro, velho, esse mochila de criança, cara. Depois o Tom imitar a cara do coisa ruim lá, o Jerry vê que ele tá falando sério e assina. Só que é tarde demais, porque quando o Tom tenta subir pro céu de novo, não consegue, ele é puxado lá pra baixo. E assim o Tom é pego pelo coisa ruim lá e vai passar o resto de suas vidas naquele caldeirão sendo cozido vivo. Cara, misericórdia, eu vou rezar hoje. Cai fora. E a risada dele, caralho, que medo dessa bosta. Mas aí o Tom acorda, tá? Isso aqui é um finalzinho padrão de desenho, era tudo um pesadelo, o rabo dele tava pegando fogo e ele assustou muito. Nada disso aqui aconteceu, foi só um sonho, graças a Deus. Ufa! E esse episódio aqui macabro, pelo menos termina de uma forma bonitinha, né? Que é o Tom abraçado com o Jerry fazendo as pazes. Pelo menos o final é bonitinho, né? Depois disso aqui tudo. A gente tem que lembrar que esses cartoons aqui, eles não são feitos para crianças, eles são feitos para o público adulto que ia no cinema nos anos 40. E, cara, eu não consigo imaginar adulto rindo disso aqui. Até porque eu sou adulto agora e eu fico com medo disso até hoje. Imagina então as crianças, né? Se eu, adulto, sinto medo disso aqui até hoje, imagina as crianças. E, curiosamente, eu tenho mais medo desse episódio do que o do Blue Cats Blue. Que sim, todo mundo sabe a melancolia que é o final de Blue Cats Blue. Mas quando eu era criança, eu era meio bobão e eu não entendia a piada escondida por trás de Blue Cats Blue. Eu pensava assim, cara, eles estão sentados na linha do trem, mas estão só tristes, depois eles vão levantar e vão embora. Então eu não notava a maldade que tinha nessa piada, né? O duplo sentido sinistro que tem nesse final de Blue Cats Blue. Então pra mim era só um episódio meio baixo astral, eu não entendia. Já esse aqui, eu tinha um medo ferrado desse episódio. E até hoje, pra fazer essa análise aqui, fazer esse review, eu fiquei um pouco, cara, que bagulho do mal. Mas e você? Você gosta desse episódio? Comenta aqui, vamos interagir, vamos ser felizes depois de uma pedrada desse episódio, né? E tem algum outro episódio, algum outro desenho, alguma coisa que pode ser um comercial de TV que te traumatizou, que te deixou com medo na infância? Comenta aqui embaixo, porque a sua ideia pode virar um vídeo aqui no Caverna 7. Mas o que nós aprendemos no vídeo de hoje? Bom, o Tom morreu de uma forma muito estranha, o céu é muito desconfortável e assustador, e o cão é literalmente o cão. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aqui para ter mais conteúdo como esse. Seja muito bem-vindo, comenta aqui embaixo. E tamo junto, até a próxima semana com mais um vídeo aqui no Caverna 7. Fui!